Prontinho? Tudo certo? Vamos lá, oficialmente aberto o nosso primeiro workshop, sobre equilíbrio dos 4 elementos. Então, queremos dar boas-vindas para todos vocês. Sabrina vai dar o alô aí. Gente, sejam muito bem-vindos, para quem eu não falei ainda. E o nosso primeiro workshop, como o Marcos falou, a gente já vem aí há um tempo tentando desenvolver esse workshop, discutindo quais seriam as melhores maneiras de apresentar isso para vocês, qual seria o nosso tema, a gente ficou um tempo falando sobre isso. E a gente chegou aos 4 elementos, né, que a gente acredita ser um tema que é básico e ao mesmo tempo muito profundo, que vocês podem usar esse tema depois para aprender vários outros assuntos. Então ele está dentro da astrologia, ele está dentro do estudo de chakras, de uma série de outros estudos. A ideia do workshop é que seja uma aula rápida, dinâmica, para que não ocupe muito tempo de vocês, para que vocês consigam absorver a maior quantidade de conteúdo nesse período de tempo, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, a gente pode ir conversando depois também, vocês mandem no chat, sejam super bem-vindos, tá? E como eu falei, os 4 elementos, provavelmente o que vocês vão ouvir hoje aqui, é pouca coisa comparada ao tanto de coisas que diz respeito a esses 4 elementos. Desculpa que mudou a tela aqui, que eu vi que o Marcos colocou o nosso e-book na tela. Então, provavelmente esse vai ser o primeiro passo para que vocês entrem em contato com esses 4 elementos e que possam procurar, talvez, outros estudos, outros livros, para quem quiser levar isso para o Reiki, quem quiser levar isso para os chakras, para a astrologia, tá bom? Sem problemas. E às vezes ele é um assunto tão interessante, tão complexo, mas ao mesmo tempo ele é tão simples, porque é tão fácil da gente olhar no nosso mapa e identificar se existe uma falta, se existe algum excesso. Então por isso a gente escolheu esse tema como primeiro passo, né? Às vezes a gente está aí sofrendo por algumas coisas que parece que é super impossível de resolver, mas na verdade no fim das contas é só uma questão de equilibrar o que está faltando e o que está sobrando no mapa, tá? Então identificar, a gente vai passar para vocês maneiras de identificar e depois de suprir essas faltas e transformar esses excessos. Com alguns exercícios de meditação, com alguns exercícios práticos, com o uso de pedras, de chakras, de cristais. E a gente acredita que no Desvendando, para você resolver um problema, para você chegar na cura, você precisa olhar para ele e não fingir que ele não existe, né? Então, às vezes, você precisa só olhar para aquilo, dar uma certa atenção, permanecer um pouco em silêncio, fazer uma meditação focada em algum chakra que você já consegue suprir a falta daquele elemento no seu mapa astral, né? E a gente tem diversas maneiras de olhar para isso, né? Tanto o mapa astral, quanto o Theta Healing, você pode equilibrar usando o Theta Healing. Receber reiki em algum chakra também te ajuda a equilibrar. Você pode, por exemplo, fazer uso de florais para equilibrar. E também, por que a gente vai falar de todos os elementos? Por que eu não quero ouvir só o elemento que falta no meu mapa ou que sobra no meu mapa? É interessante saber de todos. Porque pode acontecer de momentos da sua vida, você tá com uma coisa sobrando, uma coisa faltando. Mesmo que no seu mapa natal esteja equilibrado, você pode passar por certas experiências da sua vida que tragam esse desequilíbrio. Então é interessante que você tenha uma noção dos 4 elementos, desses primeiros 4 elementos, né? Algumas pessoas provavelmente vão perguntar depois sobre o 5º elemento, sobre os chakras superiores, quais são os elementos desses chakras. Então, assim, vamos começar primeiro dando foco a esses 4 elementos, aos 4 primeiros chakras, e depois, no próximo momento, a gente pode trazer o conhecimento dos outros chakras superiores. Tá bom? Tudo certo? Deu para entender mais ou menos a proposta? Então é isso, sejam muito bem-vindos, a gente vai tentar ser o mais dinâmico, o mais rápido possível, a gente vai tentar fazer com que vocês mesmos identifiquem no mapa de vocês onde está faltando as coisas. Qualquer coisa, estamos abertos a perguntas e a comentários. Fiquem muito tranquilos. Gratidão mais uma vez por estarem todos aqui e eu vou passar para o Marcos. Bom, pessoal, é isso aí, como a Sabrina introduziu aí para vocês, né, o tema do nosso workshop, né, contou um pouquinho de por que a gente escolheu isso. E falando principalmente do ponto de vista da astrologia, né, os elementos eles são basicamente a base de tudo, tá? Então, quando a gente fala de astrologia e a gente fala, né, da perspectiva do autoconhecimento a partir do mapa astral, então a gente acaba sintonizando com essas energias, né, que são expressas pelos arquétipos dos elementos, e o que a gente acaba identificando dentro do próprio mapa, né, é como a gente consegue entender, como a gente recebe, né, essas
influências, né, desses elementos e como, né, se existe algum desequilíbrio quando, por exemplo, tem uma falta ou tem um excesso, como isso nos afeta, né, e até mesmo em outras configurações, por exemplo. Quando a gente fala do mapa astral e fala dos desafios, né, além dos elementos em si, quando a gente vê ali os aspectos de tensão entre os planetas, né, quando os planetas estão fazendo aspectos desarmoniosos entre si, isso significa que planetas posicionados em determinados signos de um elemento estão brigando, né, com planetas que estão posicionados em signos de um outro elemento que tecnicamente não conversa muito com esse elemento. Então, as angulações que a gente tem dentro do nosso próprio mapa astral, né? Então, a gente tem aí os 4 elementos: fogo, ar, terra e água, sendo que o fogo, né, o fogo e o ar, eles são elementos opostos complementares, assim como a terra e a água também são elementos opostos e complementares. Então, quer dizer que esses elementos, eles ainda conversam entre si, né, e isso significa que, né, quando a gente tem posicionamentos, né, de planetas em signos desses elementos, eles podem tanto criar atritos, né, como também podem se ajudar no caso desses elementos, né, conversarem bem entre si. Então, eu vejo que identificar isso, como está essa distribuição, né, dentro do nosso mapa astral, né, é o ponto de partida, assim, para a gente identificar, né, como é que a gente pode começar a trabalhar os próprios desafios, né, que às vezes a gente consegue, né, identificar ali naquela primeira olhada, né, no nosso mapa. Então, a partir disso, né, a gente já consegue trabalhar algumas questões. É claro que a gente sempre tem que analisar o nosso mapa astral como um todo, né? Então, essa breve análise, como eu falei, é o ponto de partida, né? E é também uma das razões pela qual a gente escolheu esse tema para o nosso primeiro workshop, porque é de onde a gente pode começar, digamos assim, a base de onde vem tudo, né? Então, a gente precisa ver isso, porque pode ser também de acontecer, tá? De que em alguns casos, né, vocês têm, por exemplo, um excesso, uma falta de um determinado elemento, mas vocês não têm nenhum problema, nenhum desafio em relação a esse desequilíbrio, o que também é comum, porque pode existir outros aspectos dentro do próprio mapa, né, que chegam a minimizar um pouco dessa possível dificuldade que possa existir. Então, a gente tem sempre que realmente analisar por essa perspectiva. O que também acontece muito, né, é o que muitas vezes as pessoas me perguntam nos atendimentos, mas quer dizer então que esse é meu mapa, esses são os meus desafios, eu vou ser assim para sempre? Né? Ou como é que eu faço, tem como mudar isso? Muitas vezes, né, o que eu vejo, a proposta que a gente traz aqui com o nosso próprio mapa astral, né, é que a gente vem aqui com a proposta daquilo que a gente precisa aprender, aquilo que a gente precisa melhorar. E, naturalmente, muitas vezes a vida nos apresenta situações, experiências que fazem que a gente evolua nesses aspectos, né? E quando a gente, às vezes, menos percebe, a gente identifica elementos do nosso mapa astral que, durante algum momento da nossa vida, eles podem ter sido desafiadores e que hoje não representam mais nenhum tipo de desafio. Né? Então, porque a gente aprendeu com aquela experiência. Então, pode ser que pessoas que identifiquem, né, algum desequilíbrio dos elementos e falam, mas eu não tenho esse problema. Né? Porque talvez você já tenha aprendido, já tenha, né, encontrado uma maneira natural, né, de vencer aí esse provável desafio, né, que possa advir desse desequilíbrio dos elementos. Tá? Então, a gente sempre tem que levar isso em consideração, levar em consideração também, né, uma análise mais profunda do mapa, também com, às vezes, a possibilidade de existir outros elementos que podem tanto minimizar, ou até mesmo o fato de você ter os elementos muito bem equilibrados, você ter uma boa quantidade de um determinado elemento, mas mesmo assim ainda ter algum tipo de dificuldade associada àquilo que pode ser algum outro ponto que está dentro do seu mapa, né, e que acaba trazendo, né, essa dificuldade. Tá. Então, isso só para vocês entenderem, né, mesmo um pouquinho do contexto de como a gente chegou aqui até esse workshop dos elementos, né, e a gente vai começar fazendo um exercício prático juntos, tá? Então, através desse exercício, a gente vai aprender a olhar dentro do nosso mapa astral e a fazer o cálculo para ver como é que como é que estão distribuídos os elementos, né, no mapa de cada um de vocês, tá? Então,
esse é um sistema que usa uma contagem de pontos, tá? Que vai nos ajudar a identificar se existe algum tipo de falta, baixa quantidade, ou até mesmo excesso de determinado elemento, tá? E para isso, né, foi porque a gente pediu, por isso que a gente pediu para vocês terem o mapa astral de vocês em mãos, para a gente poder fazer esse exercício. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter também em mente é, né, quais são os signos que estão representados em cada um dos elementos, né? Então, que sintonizam com a energia de cada elemento. Então, primeiramente, os signos de fogo, quais são? Áries, Leão e Sagitário. Então, quem já quiser fazer uma anotação, né, já ter isso em mente, então é importante, né, já saber essa parte, porque a gente vai precisar lá na frente na contagem. Então, o que a gente percebe, assim, de cara, né, nesses signos? O que eles têm em comum? Normalmente, essa energia do fogo e as pessoas desses signos têm que muita energia, né, muita disposição. Então, são pessoas, normalmente, de muita atitude, né, pessoas que, né, tem muito aquela coisa do fazer, né, então realmente são pessoas que têm um dinamismo, uma movimentação maior, né, então isso é muito comum essa energia do fogo, né, que traz essa vibração. Aí a gente chega ao elemento ar, né, que corresponde aos signos de Gêmeos, Libra e Aquário, né, e o ar é um elemento que ele está associado à mente, né, a questão de intelecto, a questão mental, e o que esses signos de ar têm em comum, né? Então, geminianos, librianos e aquários normalmente são os mais populares, são os mais sociáveis, né? Então, eles têm muito essa coisa da comunicação, né? Da conexão mental, né? Com as pessoas. Aí a gente tem a Terra, né? Correspondendo aos signos de Touro, Virgem e Capricórnio, né? Sendo que esses signos, o que eles têm principalmente em comum? A questão da praticidade, a questão da organização, né? Então são signos que têm método, né? Signos que estão ligados às questões objetivas, no mundo material, então por isso eles, né, estão agrupados aí nesse elemento. E a gente tem a água, né, que corresponde aos signos de Câncer, Escorpião e Peixes, né? Então o que esses signos têm em comum? Principalmente a sensibilidade, né? Então não falta sensibilidade, emotividade nesses signos, né? Então são os signos mais sensíveis do zodíaco. Então, que acaba sintonizando com essa energia da água, né, de sensibilidade, de empatia. Bom, então, no primeiro momento a gente precisa saber isso, né? Saber quais são os signos correspondentes a cada um dos elementos. E aí, o próximo passo né, como eu falei que existe um sistema de contagem de pontos para cada um dos elementos, então agora a gente vai aprender a identificar, né, olhando o nosso mapa, né, qual a pontuação que a gente vai atribuir para cada ponto. Então, claro, existem pontos dentro do mapa que eles são, digamos assim, mais representativos, é como se eles tivessem uma força maior. Então, inclusive, esses pontos correspondem ao Sol, a Lua, o ascendente e o meio do céu. Então, nessa tabelinha aqui que vocês estão vendo, o que vocês vão perceber? Né, que a atribuição de pontuação para esses pontos ela é maior do que dos demais, né? Então, aqui, o que a gente vai analisar? Então, se eu tenho, por exemplo, o Sol em Libra, né? Eu sou libriano. Então, Libra é um signo de quê? De ar, né? Que a gente viu lá atrás. Então, se Libra é ar e eu tenho o Sol em Libra, então quer dizer que o elemento ar ele já vai ter 3 pontos dentro do meu mapa astral, né? E aí a gente vai fazer isso com todos os planetas, incluindo o ascendente e o meio do céu, né? Então, para quem não tem muita familiaridade com o meio do céu ele corresponde, né, à nossa casa 10. Então, a cúspide, né, ou seja, aquela linhazinha que marca o início da nossa casa 10, também é conhecido como o meio do céu e acaba também sendo um ponto de vital importância dentro do nosso mapa, tão quanto o nosso ascendente, porque até mesmo se refere à questão de vocação, de missão, né? Então, por isso também que acaba entrando nesse sistema de pontuação. Então, por exemplo, se você tem o meio do céu em Virgem, né? Então Virgem é um signo de terra, então você também já vai pontuar mais 3 pontos aí para o elemento terra dentro do seu mapa, tá? Bom, eu quero saber se está todo mundo, por enquanto, acompanhando, tá, a explicação até aqui, para eu saber se dá para prosseguir, se todo mundo está entendendo
aí até então como fazer essa distribuição, como entender essa contagem. Então, se vocês puderem mandar aqui um sim no chat ou dar um sinal de joinha, só para eu ter certeza que está todo mundo de acordo, tá? Vou aguardar antes da gente prosseguir. Tô calculando meu mapa de novo aqui também. É sempre bom a gente fazer esse cálculo do mapa. Inclusive, eu também vou até recalcular o meu aqui, aproveitar para fazer junto com vocês. E vou aproveitar para a gente fazer isso de forma bem prática. Sim, tem a Vitória, está dizendo que não conseguiu chegar no horário, mas que ela está conseguindo acompanhar assim. Para quem chegou um pouquinho depois, né, eu vou pedir um pouco de paciência, vocês sabem que a gente está gravando, e depois a gente também vai disponibilizar essa gravação para todo mundo, tá? Então depois, quando vocês tiverem aí o link disponível, é só voltar um pouquinho, vocês vão poder entender e também, eventualmente, a gente vai abrir um momento para perguntas, tá? Tem uma pergunta aqui. Quando tem um planeta em duas casas, conto duas vezes ou uma em cada signo? Então, aqui o que é importante para a gente não são as casas, são os signos, tá? Então, você vai considerar o posicionamento do planeta em cada signo. Então, os planetas, cada planeta ele só vai estar em um signo. Então, é isso aí que vocês vão levar em consideração, tá? Bom, eu acredito que está todo mundo de acordo, então vamos voltar para a nossa telinha, tá? Para a gente continuar, então, aqui o nosso sistemazinho de pontagem. Então, o que nós vamos utilizar é, né, então, Sol, Lua, Ascendente, meio do céu, né, dão 3 pontos. O Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter vão dar 2 pontos. E o Saturno, Urano, Netuno e Plutão vão dar 1 ponto cada, tá? Para o elemento do signo onde eles estiverem posicionados. Então, aqui tem até um exemplo que eu coloquei no material para a gente fazer junto também, né, ver como é que foi feita aqui a distribuição para antes de vocês realmente fazerem a distribuição do mapa de vocês. Então, vamos lá. Esse mapa aqui, vejam só. A gente tem Sol em Libra, tá? Então, se o Sol é em Libra, Libra é um signo do elemento ar. Então, vão ser 3 pontos para ar. Então, quem é Libra? Oi, nós, eu, Sabina. Vocês têm mais libriano aqui. Bom, o ascendente. Então, nesse caso aqui desse mapa que eu dei como exemplo, o ascendente aqui é Virgem. Então, como ascendente dentro da tabelinha, ele dá o quê? 3 pontos, né? Então, vejam só, ascendente 3 pontos. Então, e Virgem é um signo de terra, então 3 pontos para a terra. Aí já o Mercúrio, né? Então, lembra a tabelinha, Mercúrio dá 2 pontos. Então, o Mercúrio aqui está em Escorpião. Então, o Escorpião é um signo de água, então a gente já vai contabilizar 2 pontos para o elemento água. Marte está em Leão. Leão é um signo de fogo, então 2 pontos para o elemento fogo. Né? Saturno em Capricórnio, então Capricórnio, como é um signo de terra, e Saturno aqui já na listinha já é o primeiro planeta que a gente atribui apenas 1 ponto, né? Então mais 1 ponto para o elemento terra. Netuno em Capricórnio, então Capricórnio, terra, mais 1 ponto para esse elemento. A Lua dessa pessoa em Capricórnio, e vocês lembram que a Lua é um ponto importante, então já dá 3 pontos, então a gente vai considerar mais 3 pontos para o elemento terra. Né? Aí a gente tem o meio do céu desse mapa, ele é em Gêmeos, então como Gêmeos é um signo do ar, então mais 3 pontinhos para o elemento ar. Vênus em Libra, Libra também, né, elemento ar, mais 2 pontos para ar, já que Vênus, né, já está aqui na segunda categoria dos planetas, né, onde a gente atribui 2 pontos para cada um. Né? Júpiter em Virgem, tá? Virgem, mais uma vez, terra, então 2 pontos de terra. Né? Urano em Sagitário, então Sagitário, como é fogo, mais 1 pontinho, né, para o elemento fogo. E aí a gente tem o Plutão em Escorpião, né? E Escorpião, por ser um signo de água, então 1 pontinho para água. Né? E aí o que a gente chegou aqui somando esses pontos, né? Total de cada elemento? A gente chegou que esse mapa ele tem 3 pontos de fogo, né? 8 pontos de ar, 10 pontos de terra e 3 pontos de água. Então o que a gente já observa de cara? Tem muito ar e tem muita terra. Né? E, consequentemente, pouco fogo e pouca água. Então, o que vocês vão tirar como base, parâmetro, né, na análise que vocês vão descobrir, é o seguinte, né? Então, elementos que pontuem entre 4 e 8 pontos são considerados em equilíbrio, tá? Já um elemento que esteja com menos de 4 pontos pode ser considerado em baixa ou falta,
tá? E um elemento que esteja acima de 8 pontos pode ser considerado um excesso. Então, nesse caso, né, a gente tem falta de fogo e falta de água, e temos um excesso de terra. E o elemento ar, ele está em equilíbrio, né? Ainda está dentro da escala de consideração aqui do que é considerado equilíbrio. Então, assim, só uma palhinha, né, para exemplo desse mapa astral aqui. Então, essa é uma pessoa que, naturalmente, ela vai ser muito, muito, muito prática e muito racional, né? Então, ar ligado à mente, intelecto, né? E terra também traz esse lado da racionalidade, então mais objetiva, mais prática, né? Então, a gente vai ter isso. Então, pode ser uma pessoa que pensa muito, que planeja muito, né? Que tem, né, uma boa visão analítica de tudo, porém, o que falta para ela? Fogo e água, Ação. né? Então, falta ação para essa pessoa, porque o fogo é a energia que dá esse movimento. Então, às vezes, ela pode planejar, né? E aí, cadê tirar as coisas do papel, né? Tem muito essa dificuldade, então ela fica muito numa inércia, né? E o que pode faltar também? Sensibilidade. Pode ser uma pessoa que tem muita dificuldade em lidar com as próprias emoções, demonstrar sentimentos, empatia pelos outros, né? Então, é uma pessoa que vê tudo por uma perspectiva mais mental, mais racional. Então, tudo ela vai querer encontrar uma explicação, né? E às vezes, né, por exemplo, vamos supor que essa pessoa vai se relacionar com uma pessoa que tem muita água, né? Então, essas pessoas tendem a não bater muito, né? Porque uma vai ter uma linguagem mais voltada para os sentimentos e a outra mais racional. Então, tudo que uma vai falar, a outra vai passar por aquele filtro sentimental, né? Pera aí, não, mas como assim? Mas você não tá ouvindo seu coração, mas eu não tô me sentindo bem com isso. E o outro vai falar, não, mas você tá vendo? Olha isso aqui, isso não tem... Olha assim, as análises, olha as estatísticas, olha o que você tá falando sobre isso, né? Então, não é assim. Então, é aí também, para vocês verem como é importante os elementos. Então, quando a gente até faz um estudo de compatibilidade, seja numa parceria, num relacionamento, até numa relação filho e mãe, né? Os elementos eles têm um papel muito importante, porque se os elementos não conversam entre si, então a gente vai ter uma maneira de percepção do mundo e das nossas experiências muito diferentes um do outro, e aí, consequentemente, a gente pode ter alguns conflitos aí nos relacionamentos. Então, vejam que os elementos eles são pontos de partida. E uma coisa interessante de se falar aqui é que o elemento do signo, né, do nosso Sol, ele acaba sendo muito importante, mas, né, o que pode acontecer às vezes a gente tem o Sol em determinado signo, então vamos supor que a pessoa tem o Sol em Áries, mas ela tem só o Sol em Áries e o resto do mapa dela é água e terra. Então, apesar de o fogo ter uma importância na vida dessa pessoa, porque a energia vital dela vem, né, dessa essência do fogo, né, que é do signo de Áries, mas mesmo assim, a tônica geral dela é de perceber o mundo por uma perspectiva mais introspectiva, mais reservada, mais observadora, que são as energias de terra e as energias de água. Então, assim, é muito interessante ver isso pela perspectiva dos elementos, tá? Então, vou voltar aqui a telinha para saber se vocês acompanharam direitinho, tá? E, enfim, para todo mundo agora fazer esse exercíciozinho, fazer o cálculo, né, para a gente poder passar adiante para as explicações, tá? O pessoal tá sofrendo aqui já, ó. Já 14 estou vendo pontos aqui de uma pessoa água, que tem 14 socorro. pontos de água. Calma aí. Acho que só tinha signo de água nesse mapa, né? Enfim, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se precisar, eu posso voltar o slide com voltar o slide para a telinha, onde é que tem a tabelinha para vocês. Deixa eu colocar aqui. É porque quando eu compartilho a tela, eu não consigo mais ver a telinha daqui de lado para ver o que vocês estão comentando. Tem gente pedindo para mudar o peso dos elementos. A gente vai passar várias coisas para vocês equilibrarem esses elementos, não se preocupem. Esse é um dos objetivos. O intuito é esse, então, na verdade. Por enquanto, é só a prática, a gente identificar onde é que pode estar um possível desafio. Né? E, posteriormente, a gente vai ajudar vocês como é que a gente pode trabalhar quando existir algum desequilíbrio. Tá? Então, fiquem tranquilos. Se eu fosse só pelo meu mapa, eu não ia levantar da cama, porque tem zero fogo. E eu fui tipo, não, eu vou procurar de novo esse fogo aqui, mas não achei. Sabrina... consegui colocar o chat aqui, então consigo acompanhar.
Ar e terra é nós, tá? Ah, só dois em ar. A gente vai ter aqui todos os casos, né? Vai ser legal essa diversidade também pra gente ver, né, como é que acontece. E assim, no meu caso, gente, eu tenho dois pontinhos de fogo só tenho, aliás, três pontinhos, porque eu tenho um ascendente em Sagitário e acabou o fogo do meu mapa. Mas em compensação, né, eu tenho muito ar, muita terra e muita água. E principalmente muito ar e terra. Então, essa pessoa que eu descrevi aqui agora há pouco, que pensa também, demora para tirar as coisas do papel, sou eu mesmo, tá? Na verdade, fui eu mesmo durante muito tempo até aprender e descobrir, né, que faltava esse fogo, é... que faltava esse fogo no meu mapa, né? E que isso era a chave, o que eu precisava trabalhar para realmente começar a fazer as coisas acontecerem. Tem a gente aqui falando que tem 12 pontos em fogo e está explicado porque que vive na academia. Faz muito sentido. Pessoal de fogo. Meu sonho é ir muito pra academia. Eu sempre tive essa dificuldade de sair para academia. Até essa nossa dificuldade com fogo, que foi o principal motivo da gente fazer esse workshop também, né, amigo? A gente Exatamente. começou a se interessar por esse assunto por causa dos nossos problemas, de lidar com isso, de tentar melhorar. Exatamente, porque a gente sempre fala, né? Aqui no Desvendando, a gente aprende muito, a gente testa muita coisa em nós mesmos, a gente aprende e à medida que a gente vai vendo os resultados, a gente vai compartilhando as experiências com você, porque nós todos estamos nesse processo de evolução, de transformação, né? Bom, eu queria saber como é que vocês estão aí no cálculo, se já acabaram, se ainda tem alguém fazendo. Se tiver alguém fazendo, por favor, manda aqui no chatzinho uma mensagem para avisar que ainda está fazendo para a gente esperar. Tem a Ah, tá. Graziele que está com dúvida para como fazer o cálculo, porque é a primeira vez que ela está pegando o mapa em mãos, né? Bom, Graziele, vou tentar explicar mais uma vez de uma maneira que talvez fique mais fácil de entender, tá? Primeiramente, você tem que entender quais são os signos, tá, de cada elemento. Então, olha para essa telinha aqui, para esse slide e anota aí. Os signos de fogo são Áries, Leão e Sagitário, tá? Os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Terra, Touro, Virgem, Capricórnio. E água, Câncer, Escorpião e Peixes. Então, esse é o primeiro passo, tá? Tá acompanhando com a gente? Conseguiu anotar? Manda aqui no chat para eu saber, por favor. Grazi, está acompanhando? Ela falou que sim. Sim, beleza. Pronto. Então, Grazi, qual o sisteminha que você utilizou para fazer seu mapa? Foi no astro.com? Qual que foi? Só para eu entender, porque para que aí fica mais fácil também para te ajudar a identificar. Você indicou o astro? Qual que Eu você indicou? indiquei. Ela foi no link que estava no site. Então, se você usou o link que estava no site, então você usou o astro.com mesmo, tá? Então, no astro.com, ele te dá um quadrinho, assim, de lado que vai falar dos planetas, onde é que os planetas estão. Então, por exemplo, Sol em Libra, né? Mercúrio em Escorpião. Então, por exemplo, você identificou isso aí no mapa que você gerou lá no site? Uhum. Pronto. Então agora você vai baseando nisso, baseando no que você anotou dos signos que são de cada elemento, você vai atribuir a pontuação dessa tabelinha. Então o que a gente vai ter, né? Por exemplo, o Sol, né? O elemento do signo do seu Sol, ele vai dar 3 pontos para aquele elemento. Então, por exemplo, qual que é o seu Sol, Grazi? Peixes. Então, peixes é um signo do elemento água. Então, você vai escrever aí de ladinho a água, vai colocar 3, tá? Aí, próximo é a lua. Qual que é o signo da sua lua? Escorpião, também é água, tá? Então, aí você vai colocar
então mais 3 pontinhos para a água. E aí você vai fazendo isso para todos os planetas que estão aí na lista, incluindo o seu meio do céu. Eu sei que no mapa do astro.com, acho que ele vai aparecer assim, AC, que corresponde ao ascendente, tá? Então você tem que ver qual o signo, e aí você vai atribuir 3 pontos. E ele vai ter MC, que corresponde ao meio do céu, tá? E que aí você também vai ver qual signo, ver o elemento desse signo e atribuir, né, 3 pontos. E aí depois você segue o resto da listinha, vê quais os signos de cada planeta, e para os planetas Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter, você vai atribuir só 2 pontinhos para o elemento daquele signo, tá? E Saturno, Urano, Netuno e Plutão você vai atribuir 1 pontinho. Então acredito que agora, né, tá tranquilo, você vai conseguir terminar de fazer, né? Acho que tá tudo certo. Grazi, quando tiver terminado, por favor, dá um alô aqui no chat para a gente saber, para a gente prosseguir. É normal ser desequilibrado. Tá tudo normal, gente. Não tem problema nenhum. Pronto, a Grazi já deu o aval, então vamos seguir. Bom, então agora todo mundo já tem, digamos assim, o diagnóstico, né? Então a gente já sabe o que está faltando, o que está em excesso, né? O que está equilibrado. Então agora a gente vai entender, então, a importância, enfim, o que acontece, né, com a relação de cada elemento e a sua pontuação no nosso mapa astral. Inclusive, Sabrina vai falar mais um pouquinho para a gente, ela vai dar uma explicação sobre cada um dos elementos, né, o que eles representam. A gente vai entrar agora na parte dos elementos propriamente ditos, né? O que são esses elementos, como que eles agem. A gente organizou começando com terra e terminando com ar, porque é o caminho dos chakras, porque cada elemento se relaciona com um chakra, né? E o primeiro elemento que aparece pra gente é a terra. E é muito engraçado, porque quem tá procurando autoconhecimento, espiritualidade, normalmente, quer ficar lá em cima, nos chakras superiores, e negligencia um pouco essas coisas da terra, né? Mas o caminho dos chakras, ele começa justamente no chakra básico, que é o chakra da terra. Não adianta a gente só querer ficar nos chakras de cima e esquecer que a gente está presente nesse mundo. E o elemento terra, ele faz com que a gente seja presente nesse mundo. Então, ele é o elemento da racionalidade, da materialidade, como a gente se relaciona com a matéria, com todas as coisas da matéria. Faz que a gente seja mais prático, racional para resolver os problemas da vida, né? A terra também traz uma questão muito forte de ancestralidade. Então, o que nossos ancestrais fizeram para a gente sobreviver? Então, tem muito a ver com sobrevivência, instinto de sobrevivência. Eu preciso comer, eu preciso dormir, o que eu preciso fazer para me permanecer vivo? Então, quando a gente trabalha com esse chakra básico, que é o chakra que fica na base da coluna, que está relacionado à terra, a gente trabalha muito essas questões de estar presente, estar vivo. Normalmente, as pessoas que têm a terra em desequilíbrio, então com esse chakra em desequilíbrio, elas são muito ansiosas, elas ficam preocupadas, meio, né, faltando teses de eu estou aqui porque eu mereço estar aqui, né? Então, como eu falei, e também os nossos estudos, em várias literaturas, você sempre encontra a terra muito relacionada ao feminino, né? Não que aqui a gente vai voltar para nesse momento a gente não vai entrar no estudo da terra com o feminino, mas vocês vão ver, se vocês forem atrás de estudar o elemento terra, vocês vão ver como ele é relacionado ao feminino, à fertilidade, essa coisa maternal também, né? A mãe terra, a grande mãe. Mas aqui, olhando para a terra no mapa de vocês, pensem em materialidade, pensem em praticidade, em segurança, em instinto de sobrevivência. E pode passar. Como eu falei, está relacionado com o chakra básico. Então, sempre que você quiser trabalhar o equilíbrio dessas coisas, poxa, está faltando segurança, ou eu estou me sentindo muito, muito nervoso, trabalhe esse chakra básico, às vezes também o terceiro chakra, mas a parte de ficar muito ansioso, de ficar muito nervoso, é interessante esse chakra da terra, para a gente ficar firme no chão, reconhecer nosso lugar nesse mundo. E a gente trabalha também e acha muito interessante trazer os cristais para perto da gente. Pode ser usando como uma joia, pode carregar na bolsa. Se for um lugar, às vezes na sua casa, no seu trabalho, que você precisa trazer as qualidades dessa terra, é um lugar que você precisa ser racional, que você precisa manter o foco,
trazer os cristais de cor escura, como eu coloquei no material de apoio de vocês, né, os cristais pretos e vermelhos, e eu coloquei como exemplo a turmalina negra, a hematita e a jaspe vermelho. E o rubi também, para quem tiver interesse. E é isso. E os signos, Marcos? Bom, existe também a meditação, tá? Também dá para se fazer uma meditação com uma afirmação específica, tá? Só para falar com vocês aqui, para cada elemento existe uma meditação, né? Mas no fim, quando a gente estiver chegando ao fim do nosso workshop, A gente vai colocar no final. Sabrina vai conduzir uma meditação guiada, tá? Levando em consideração essa meditação para cada um dos elementos, então vai ser uma meditação completa, porém vocês depois vão ter, né, vão poder usar essa meditação para aquele elemento que vocês sentirem que estão precisando, né, aquele elemento que vocês querem focar mais, então não necessariamente vocês vão precisar passar por todos os passos da meditação. Mas aqui a gente pediu no material de apoio, né? A gente colocou uma meditação para cada elemento. Porque se você precisar naquele momento trabalhar só a terra, você faz a meditação bem simples, só do elemento terra. Mas foi mais, assim, didático no material de apoio. No final, a gente vai fazer essa meditação toda junto com vocês, para explicar como é que faz, o que precisa. Toda ela, desde o primeiro chakra até o quarto chakra. Mas se precisar, em algum momento, fazer um trabalho específico de algum chakra, vocês têm aí. Exatamente. E, bom, a gente já falou, né? Então, os signos correspondentes ao elemento terra são os signos de Touro, Virgem e Capricórnio. E eu acredito que depois da explicação da Sabrina, agora vocês tá fazendo tudo, tá fazendo mais sentido, né? Principalmente Ou não. essa ligação do sustento, né, do trabalho, né, da fertilidade, tudo isso tem muito a ver com touro, né? Então a gente tem essa coisa da onde é que vem também o nosso sustento, né? Aquilo que dá firmeza para a gente, que dá aquele chão, né, para a gente pisar. É o trabalho também, que está muito associado ao signo de Capricórnio, ao signo de Virgem, né? E aí, o que acontece quando a gente tem muita terra dentro do nosso mapa, né? Primeiramente, né, como esses signos estão muito ligados a essas questões da materialidade, todo mundo objetivo, mundo concreto, então essas pessoas elas já têm uma tendência natural a se tornarem workaholics, tá? Só um minutinho que eu vou checar o chat aqui. Tá, o pessoal tá só comentando mesmo. Tá, então, essa tendência de trabalhar demais, de ficar preocupado demais com aquela coisa, meu Deus, com dinheiro, né? Às vezes, em alguns casos, a gente pode até observar uma ambição muito excessiva, né? Então, com essa coisa de acumulação de posses, né? E a gente vê até algum lado negativo, por exemplo, de signos como Touro, às vezes que fica muito com essa coisa da possessividade, né? De acumulação de bens e posses, né? Quando está atuando nas baixas vibrações. A gente tem aí também o que às vezes, como a Terra é muito de método, é muito de praticidade, muito de objetividade, muito de planejamento também, então às vezes a pessoa fica com falta de criatividade. Então, quando é preciso imaginar, então às vezes sair daquilo que é concreto, daquilo que a gente vê, toca, né? Porque a Terra é muito ligada à sensibilidade daquilo que é concreto, então aquilo que a gente coloca à mão, né? Aquilo que a gente vê, aquilo então que a gente comprova com os nossos sentidos, né? E então a pessoa pode ter essa falta de criatividade, pode ficar até mesmo muito cética, né? Então buscando comprovação em tudo, né? Que se fala, que se vê. O que acontece muito também, porque teve muito essa ligação, né? Como eu falei, ao sustento, ao trabalho, à ambição. Então quero crescer na vida, quero concretizar, quero materializar meus objetivos. Então aí talvez junto com isso vem muita ansiedade, né, que vem associada a um excesso de autocobrança, um excesso de preocupação, né? Então, o que a gente vê muito, né, em quem tem excesso de terra são aquelas pessoas que elas precisam ser produtivas, né? Então, a essência maior de quem tem muita terra é eu preciso ser produtiva, né, eu preciso fazer as coisas, preciso ver resultado, e isso a pessoa fica, né, parece que o trabalho nunca acaba, por isso que se gera essa tendência a se tornar workaholic, né? E aí também Por o que isso, acontece... Marcos, Sim. que a gente sempre fala no Desvendando, desculpa, né, interromper, mas quando a pessoa está muito nervosa, muito com essa ansiedade, a gente sempre fala no Desvendando para aterrar. Exatamente. Manda para a terra, coloca o pé no chão, faz uma meditação para baixo, para a terra, para você trazer esse conforto de não ficar tão nervoso, tão ansioso o tempo todo. Exatamente. E o que gera também esse excesso de elemento terra, né? A terra é o elemento oposto à água, né? Então, quando a água representa as emoções, sentimentos, então a terra é o contrário disso. Então, aí, quando tem muita terra e se a gente não tem nada de água
no mapa, a gente pode criar uma sensibilidade emocional, né? Então, dificuldade, às vezes, de sentir, né, as coisas, se colocar no lugar do outro, né, através desse lado mais, levando em consideração essa perspectiva mais emocional. Então, isso são alguns dos problemas associados ao excesso desse elemento no mapa. E aí, para equilibrar, né, a gente, né, algumas dicas simples, né, principalmente se dedicar a atividades artísticas e criativas, tá? O próprio contato com a água em si, que é o elemento oposto à terra, né? Então, desde fazer esportes na água, ou então ir tomar um banho de mar, né? Então, estar ali na natureza e ter esse contato com a água, ali, isso pode ajudar a equilibrar o excesso desse elemento também, né? E atividades que vão permitir um relaxamento maior, então, desde uma leitura, um yoga, uma meditação, para aliviar um pouco aquela preocupação, né, que a gente tem, né? Quando a gente tem esse elemento muito presente no nosso mapa. E aí, quando a Terra está em falta, né? Como a Terra está ligada a esse instinto de sobrevivência, trabalho, né? Então, organização, praticidade, aí a pessoa não tem isso, né? Aí a pessoa começa a sofrer porque ela não consegue materializar nada, né? Então ela não consegue organizar nada, ela não consegue ter plano, ter estratégia, né? E aí que vem os problemas de muita gente que tem dificuldade com dinheiro, né, com trabalho, porque é muito difícil lidar com isso. Então, às vezes, a pessoa não tem aquela percepção, ela não tem aquela objetividade, ela não consegue gerir, né, as finanças, lidar com tarefas, né, com todas essas questões de rotina, questões burocráticas. Então, parece que a pessoa não processa aquilo, né? Então, esse é uma das principais dificuldades, né? Então, aquelas pessoas que têm dificuldade também com horário, compromisso, né? Então, isso também aí está associado à falta de terra, né? Até mesmo a falta de disciplina e determinação. Então, às vezes, a pessoa não consegue, né, ter aquela firmeza, né, aquela constância, aquele ritmo necessário de para dar continuidade àquilo que se inicia, né? Então, de realmente concretizar, materializar, né, os seus planos, os seus objetivos. Então, isso também, né? E o que acontece também, como a Terra é a matéria, né, então o nosso corpo é matéria, aí às vezes também a gente tem aquela dificuldade de cuidar do nosso próprio corpo. Então a gente não dá atenção para o nosso corpo, para a nossa saúde física. Então isso é outra questão aí muito ligada à falta de terra. E aí, para equilibrar essa falta, né, aí também a gente recomenda se dedicar a atividades artísticas, né, tem que cultivar disciplina, foco, né, tem que manter o contato com a terra também. Então, se você falta terra, então vai ter contato com a terra. Então, vai plantar, vai colocar o pé no chão, então vai estar na natureza, né, vai aproveitar esses momentos e vai ter esse contato direto com a terra. Então, ficar descalço, na grama, né? Então, tudo isso já ajuda, né, a criar sintonia com esse elemento. Então, quem sofre com a falta de terra não tem jeito, tem que começar a fazer listinha, né, tem que planejar, tem que colocar as coisas no papel, que eu sei que acaba sendo um desafio para quem tem pouca terra, mas é por aí que se começa a trabalhar isso também, tá? Então, A gente acredita muito na prática, né? No começo pode ser um pouco difícil, mas tem que manter a prática, porque é isso que vai fazer com que essa energia comece a girar em você também. Uhum. Tem um comentário aqui da Vitória que, né, na teoria, o mapa dela está equilibrado em terra, mas ela ainda sofre com rotina, com horários, né? Ela está até falando do atraso dela aqui hoje para o workshop. Mas, enfim, como eu expliquei, talvez pelo atraso dela, ela não pegou justamente a parte que eu falei sobre isso, né? Que às vezes a gente tem um elemento que está supostamente equilibrado, ou até mesmo um desequilíbrio no nosso mapa, e a gente não sofre, né, com as questões desse desequilíbrio, ou não se identifica. E isso pode estar associado a outros aspectos do nosso mapa astral, né, que exige uma análise mais profunda, porque os elementos realmente são ponto de partida, que vai poder fazer com que a gente consiga identificar se existe algum ponto que minimiza aquilo ou algum ponto, né, que acaba, né, gerando um desafio onde a gente achava que estava tudo ok. Então também pode ser devido a isso, tá, Vitória? Bom, e esses sofrimentos também, sempre que a gente fala em sofrimento, pode ter uma coisa ligada a uma crença bloqueadora que esteja aí te limitando de alguma coisa. Né? Alguma coisa que em algum momento da sua vida você tomou como verdade. Então, às vezes, você sofre com uma rotina, mas por que eu sofro? Será que eu preciso dessa rotina? Como eu posso adaptar ela para ficar melhor? Pode ser que exista uma crença aí em algum lugar que te impeça de levar a rotina numa boa. Então, a questão é de olhar para isso com um pouquinho mais de paciência. É verdade. Inclusive, por exemplo, às vezes tem pessoas que sofrem muito assim. Tem muito aquela coisa, trabalha pra caramba, né? Então tá ali se esforçando, trabalhando, mas não vê resultado do trabalho, o dinheiro não vem, né? E não é porque, e assim, é super
sabe fazer gestão financeira, até economiza demais, mas aí às vezes será o que que é? Às vezes é justamente uma crença de escassez, uma crença relacionada a dinheiro, que aí Crença de que acredita trabalho é sofrimento. de É que uma crença trabalha muito forte que muita sofrimento. gente tem. E aí, realmente, mesmo não há terra no mapa astral que vai fazer essa pessoa, que vai fazer essa pessoa, né, conseguir, né, seguir adiante com essas questões, com suas próprias conquistas. Né? Então, realmente tem coisas que exigem uma análise mais profunda. Mas vamos lá, então, passar para o próximo elemento, que é a água, o elemento oposto e complementar da terra. Mas tudo dá para curar, viu, gente? Não se preocupem. Se tem crença, a gente cura a crença. Se tem que trabalhar fazer alguma outra atividade para equilibrar, a gente também faz, sem problema nenhum, tá bom? Sem aceitar que a gente tem que sofrer nessa vida. E vamos falar da água. A gente vai sair desse reino da materialidade agora e entrar no reino dos sentimentos, do sentir. Então, enquanto a gente estava na Terra, a gente estava buscando sobreviver. Né? Estou nesse mundo, eu preciso sobreviver, eu preciso separar, eu preciso dormir. Agora a gente vai além da sobrevivência, a gente vai aproveitar um pouco os prazeres da vida, que é esse segundo chakra, o chakra sacral. Então, no primeiro chakra, a gente trabalha a questão de sobrevivência, de estar nesse mundo. No segundo chakra, a gente trabalha já posso aproveitar do mundo, não só estar aqui vivo, mas também fazer coisas, sentir, me relacionar com as pessoas, né? E esse chakra, quando ele está em harmonia, ele faz com que a gente tenha também harmonia nos nossos sentimentos, no nosso sentir. E também nos ensina a usar essa sabedoria da harmonia dos sentimentos a nosso favor. Né? Então, eu posso utilizar e aproveitar os prazeres da vida sem que seja demais, sem que seja de menos, sem que eu me deixe levar por esses sentimentos, sem que me deixe perder nesses prazeres da vida. Né? E está muito ligado também à água, está em várias culturas diferentes. Se vocês forem pesquisar sobre isso, vocês vão encontrar a água em vários rituais, sempre ligado à limpeza, sempre ligado à purificação. E a fluidez, né? A terra, ela é aquela coisa estática, a água ela tem um pouco mais de contato com o meio. Então, do jeito que você coloca a água em diferentes recipientes, ela vai tomar forma daqueles recipientes. E é mais ou menos assim também como são os signos de água, eles são profundos, eles podem ser um pouco instáveis, né? Diferente do que a gente falou da terra antes, dessa estabilidade, de ser aquela coisa estática, a água ela tem um pouco mais de fluidez, ela se entrega mais. Pode passar, amigo. E eu falei para vocês do chakra, seu chakra sacral, a cor laranja. Então, as pedras relacionadas a esse chakra também, a gente tem que procurar pedras de cor laranja, ter elas por perto. Se a gente sente essa dificuldade, às vezes, de lidar com sentimentos, se a gente sofre demais por todas as coisas, se a gente, às vezes, já se conhece, já sabe que vai se entregar demais a um relacionamento ou a um novo projeto e vai sofrer com aquilo, e às vezes tem que dar uma segurada ou impede de entrar em contato com isso porque tem medo de sofrer. É legal trazer essas pedras também, trazer a meditação desse segundo chakra para aprender a lidar com essa água e esses sentimentos de uma maneira equilibrada. Bom, então a gente está falando de elemento água, está falando de sentimento, então é claro que a gente está falando de câncer, escorpião e peixes, né? E o que acontece quando a gente tem um excesso de água no nosso mapa, né? Então, aí a gente tem um mar de emoções, né? Emoções muito profundas, né? Então a gente gera aquela hipersensibilidade, então qualquer coisinha, né, é uma coisa muito grande, então dói demais, sofre demais, né? Ao mesmo tempo também se empolga demais, ama demais, né? Então a gente não tem controle emocional, então vem todo um desequilíbrio emocional associado a esse excesso de água dentro do mapa. E é como se a gente processasse tudo pelo lado emocional, então a gente não consegue, né, ter justamente o que o elemento oposto, que é a terra, traz pra gente. Então, um senso de praticidade, de objetividade. Então, tudo a gente vai olhar por uma lente emocional. Então, aquelas pessoas que têm muita água, né? Então, às vezes, uma situação de trabalho, né? Então, às vezes, foi chamada a atenção, né? Por algum motivo, né? Alguma situação assim, e a pessoa fica toda doída, porque isso mexeu nos sentimentos dela, porque ela processa tudo através daquela lente sentimental. Né? Então, esse excesso vai trazer isso, às vezes traz muita dificuldade da pessoa estar no mundo concreto, né? Então, como a gente falou, enquanto a terra, né, quanto o excesso da terra faz com que a pessoa não tenha imaginação, né, fique muito apegada à matéria, ao mundo concreto, aquilo que se vê, que se toca, que se sente, né? Aí, quando a gente tem água demais, é aquela pessoa que às vezes não consegue, ela tá aqui nessa experiência, mas ela não consegue se conectar aqui, então ela não consegue também lidar com rotina,
ela também não lida com tarefa, ela não consegue ter essa objetividade, né? Essa pessoa, né, ela tudo é emoções. Então, ela está ocupada demais sentindo as coisas para realmente ser prática, para realmente fazer as coisas acontecerem, para realmente se apegar em algo mais firme, mais concreto, né? Então, a gente tem essa dificuldade de enxergar as coisas com realidade, objetividade. Isso gera também muitos medos, tá? Então, essas pessoas às vezes têm muito medo e têm uma sensibilidade muito grande, então, a vulnerabilidade energética. Então, quando o pessoal chega para fazer mapa astral, eu já vejo aquele monte de água, eu falo, olha, cuidado com a sua energia, porque são aquelas pessoas que chega no local, ou então chega para ter um contato com uma pessoa e de repente começa a se sentir mal do nada. Por quê? Porque é o efeito esponjinha, absorve aquelas energias. Então essa sensibilidade acaba sendo muito aguçada. Tem que tomar cuidado com isso também. Se esse for o caso de absorver muita energia, as pedras pretas podem ser utilizadas aqui também, porque são pedras de proteção. Então, se você é essa pessoa que está sempre recebendo energia de todo mundo, aprende a proteger um pouco o seu campo usando essas pedras pretas e fazendo rituais de proteção. A gente às vezes glamoriza demais essa coisa de porque eu sinto os problemas dos outros, de sofrer pelos outros, mas sofrimento gerando mais sofrimento, pegando o sofrimento dos outros, a gente não resolve nada, né? Então é interessante ter isso por perto também, ter isso em mente. Exatamente. E aí o que acontece também, tem muita água, às vezes fica naquela situação de vitimismo, né? Então, porque minha vida é assim, porque é isso, e assim, realmente não consegue encontrar uma maneira de, às vezes, tentar confrontar os próprios conflitos de maneira prática, né? Então fica naquele vitimismo, né? Essas pessoas podem ser muito influenciáveis também, aquilo que acontece ao redor, então pega a energia das pessoas, né? Acaba se moldando muito aquilo que acontece, às vezes fica difícil para ter firmeza de opinião, né? Então quem tem muita água também às vezes encontra muita dificuldade de falar não, tá? Dificuldade de assumir responsabilidade, né? Porque é aquela pessoa que fala, beleza, amanhã a gente vai sim fazer aquilo que a gente combinou, quando der a hora, 6 horas eu tô lá. E aí aconteceu alguma coisa, como ela é muito movida pelas suas próprias emoções, então aconteceu alguma coisa, né? E aí mexeu com o emocional dessa pessoa, então essa pessoa já deixou a responsabilidade de lado, né? Então ela tem essa dificuldade de segurar isso, né? Então isso também pode trazer bastante carência emocional também, aquelas pessoas que têm muita necessidade de troca afetiva. E aí para equilibrar, né? Então, primeiramente, cultivar a disciplina, a organização, né? Então, tem que fazer listinha das coisas, tem que aprender a ser mais prático, mais objetivo. O contato com o elemento oposto, né? O contato com a terra, então pisar no chão, né? Então, aquilo que a gente falou, Ana, do elemento terra também. Então, pisar no chão, às vezes é a pessoa que vai fazer uma hortinha, que tem um jardim. Então, trabalhar com isso, ter esse contato com a terra vai ajudar também. Então, essa sintonia física com os elementos super ajuda. Tá perdido a terra, em qualquer... Se tá perdido, tá muito pensando demais, tá sentindo demais a terra. E aí, até mesmo fazer trabalhos manuais, repetitivos, né? Porque ele traz essa coisa do aspecto mais da terra, que é o elemento oposto que ajuda a equilibrar esse excesso. E aí, quando a gente tem a falta da água, né? A gente já tem aquela dificuldade de demonstrar aquilo que sente, de entrar em contato com os próprios sentimentos, né? Com os sentimentos das outras pessoas. Então, a gente tem muita dificuldade de empatia, né? Então, aquela pessoa que conta aquela história super comovente, você falar assim, né? Com aquela cara, tipo, e daí, né? Não consegue sentir. E às vezes até se sente mal por não poder sentir, né? Porque, gente, isso aqui, né? Vocês têm que entender que às vezes simplesmente acontece, não é porque a gente quer mesmo, mas às vezes é uma sintonia que tá ali com nós mesmos, né? Então, às vezes é difícil realmente quebrar isso, é por isso que a gente precisa investir em práticas que nos ajudem a poder equilibrar isso, né? A gente pode também, né, fazer com que essa falta de elemento água então, gere muita desconfiança das pessoas, né, uma certa frieza também, então a insensibilidade, a frieza, né, e isso faz, né, isso aí é um problema também seríssimo nos relacionamentos, porque cria uma dificuldade muito grande de criar empatia, né, então dentro dos relacionamentos você está ali na relação, mas se você não consegue demonstrar, o que você sente? Ou você não consegue sentir, então você às vezes nem se sente amado, você não consegue realmente expressar nem sentir aquilo, aquelas emoções ali. Então, isso é uma dificuldade associada com a falta da água dentro do mar. E aí, para equilibrar, a gente fala muito do contato, né, com atividades artísticas e criativas. Então, né, estimular essa criatividade, estimular a inspiração, né, o contato com a água, né, em si. Então, se eu não tenho água, então vou ter contato com a água. Então, vai fazer esportes aquáticos, então vai para a piscina, né, vai para o mar, vai para o rio. Então, ter esse contato,
né? Até mesmo aqui a meditação que a gente tem, vocês podem fazer essa meditação às vezes durante o banho, né? Agora ter cuidado, ter consciência também com o gasto de água, né? Mas é algo assim até mesmo para você fazer quando você, ou então quando você está ali na piscina, está no momento relaxante, está na sua banheira, você faz essa meditação da água quando você está em contato com aquele elemento, né? E aí também práticas espirituais, então, porque a água, como traz muita sensibilidade, então pessoas que têm muita água são muito espirituais, né? E normalmente. E aí, né, quando a gente tem essa falta, a gente pode ter essa dificuldade de se abrir para a espiritualidade, abrir essa consciência, até mesmo ter problema com intuição, né? Então, aquela pessoa que sente que não tem intuição nenhuma. Então, se aproximar mais das práticas espirituais, então tem o yoga, tem meditação, tem acupuntura, né? Isso tudo ajuda, e até mesmo escrever ou falar sobre os próprios sentimentos, né? Então, tudo isso aí vai ajudar você a sintonizar com esse elemento, tá? Bom, então vamos passar para o próximo elemento, que é o elemento fogo. Tá? Tem o elemento fogo, que eu vou falar sobre ele e eu tenho 0 no meu mapa, né? Mas vamos lá. A gente é a prova viva. Se a gente está aqui hoje fazendo esse workshop, a gente é a prova viva de que tem como resolver, porque senão o workshop não ia sair do papel. Porque fogo é essa empolgação de fazer as coisas, a alegria de viver, sabe? É o nosso poder pessoal, é a coragem para fazer as coisas, né? O fogo, ele sempre está presente na literatura como essa coisa de transformar, de transmutar, porque a gente consegue transformar a nossa vida, fazer dela o que a gente quer, porque a gente tem essa coragem, a gente sabe que a gente merece, né? O fogo está associado ao chakra do plexo solar, que é o chakra do umbigo. Sempre quando a gente faz a meditação, eu peço para que as pessoas imaginem um sol que sai da região do umbigo e irradia para todos os lados, que é para sentir esse calor do sol, esse fogo que está acendendo dentro da gente para a gente fazer as coisas, para a gente ter coragem de lutar. Eu trabalho com Theta Healing e eu vejo muito pessoas que têm crenças relacionadas a esse chakra, né? Então, são sempre crenças de eu não mereço as coisas, de eu não posso fazer as coisas. Então, eu não mereço ser amado, eu não mereço ter um trabalho dos meus sonhos, eu não mereço. Porque o fogo, quando a gente se sente merecedor quando esse fogo tá aceso dentro da gente. E a gente faz as coisas porque a gente sabe que a gente pode, né? Então, todos os signos relacionados a esses elementos, eles têm essa coisa de fazer, de ser impulsivo. Às vezes, quando a gente tem um pouco a mais esse elemento, pode ser que a gente fique até impulsivo demais, né? Não passa por filtro nenhum. Então, a gente acaba falando algumas coisas sem querer ter falado, ou até ficando um pouco com raiva demais, sendo meio violento. Mas é interessante a gente ter esse fogo dentro da gente, né? Esse fogo de maneira equilibrada, para que quando a gente precise tirar uma coisa do papel, quando a gente precisa levantar da cama num dia frio, esse fogo faz com que a gente levante e faça todas essas coisas. Eu gosto muito de trabalhar com o terceiro chakra, que é o chakra desse elemento. É interessante, gente, porque, assim, até mesmo questões físicas, tá? Sensações físicas que a gente tem. Por exemplo, quem tem pouco, né? Então falta fogo, ou quem tem fogo demais dentro do mapa, às vezes tem problemas digestivos, tá? Principalmente quem tem a falta do fogo, porque é justamente a região daquele chakra, né? O plexo solar tá ali no estômago, né? Então nessa região do umbigo. Então às vezes a pessoa não consegue digerir, né? Então às vezes para vocês verem que isso pode chegar até uma questão física também, né? Então, quem já ouviu falar em queimação no estômago, né? As pessoas têm essa expressão de, tô sentindo queimação no estômago. Porque exatamente, tem essa relação física. Os chakras, eles não são só energia, mas eles estão relacionados também com o nosso corpo físico, né? Pois é, e quando se manifesta no físico, inclusive, é sinal de que a situação energética, ela já está um pouco mais complicada, né? Já está um pouco mais obstruída. Então, realmente, por isso que tem que ter muito estímulo, né, para poder fazer esses chakras começarem a vibrar, a circular novamente, né, essa energia começar a fluir, porque senão começa a gerar, né, os grandes problemas aí, né, associados até isso, até fazendo com que se manifeste no físico. E, bom, e o então, buscar a questão, buscar médico, buscar tratamento, com certeza, do ponto de vista energético, porque às vezes pode ser, como eu falei, só um desequilíbrio, ou pode ser que alguma coisa que está te chamando a atenção, ó, você tem que olhar um pouquinho mais para isso. Uhum. Então, às vezes, além da parte física, além de tratar a parte física, é interessante olhar para a parte energética também. Porque pode falar. Porque às vezes você vai lá, né, tá com a dor no estômago, resolve,
mas de repente você deu uma solução, digamos assim, temporária, né? De repente aquilo volta em algum momento. Volta. Aí você tem que ver como é que estão minhas emoções, né? Como é que estão minhas energias. Então, eu acredito, a gente acredita muito num trabalho conjunto, né? Numa investigação profunda para você ter um tratamento. Assim, porque a gente é uma junção de tudo, né? Corpo, mente, espírito, né? Então, acho que tudo tem que fluir bem, tudo tem que estar em equilíbrio. Inclusive, os 4 elementos falam disso, né? A nossa introdução está lá. O ar corresponde à nossa mente, ao intelecto, o fogo ao nosso espírito, né? A água as nossas emoções e a terra o nosso próprio corpo físico, né? Então tudo isso aí tem que Receber reiki nesse chakra é bem interessante também, quando tá passando por muito problema com o estômago, é bem legal. E só lembrando também que, como eu falei, a associação desse chakra com a cor amarela, né? Então, pedras amarelas, ter pedras amarelas por perto, são bem interessantes para trabalhar essa energia também. Exato. Bom, e aí os signos associados a esses elementos são Áries, Leão e Sagitário, né? E quando a gente tem muito desses signos no nosso mapa astral, o que isso gera? Né? Muita inquietação, muita irritabilidade, às vezes impulsividade, até mesmo intolerância, porque os signos de fogo, eles não têm paciência, eles querem sair logo fazendo tudo, né? Então, é simplesmente ação, atitude, por isso que esses signos, você vê eles muito as pessoas desses signos, né? Você vê o que tem muito fogo no mapa, é muito comum ver elas atuando em posições de liderança, então são pessoas que eles são muito independentes, eles têm muita autonomia, né? Só que isso, às vezes, em excesso, eles não têm tolerância e paciência com os outros, né? E aí gera, né, essa inquietação, essa irritabilidade, se irrita com qualquer coisinha, né? Excesso de entusiasmo, então vem consequência, né? E até mesmo isso se expressando em agressividade. Então, aquelas pessoas que costumam ter muito surto de raiva, né, naquelas situações assim, uau, que responde de uma maneira muito impulsiva, às vezes tem problema, né, em desequilíbrios no elemento fogo, né? E para equilibrar, né, fazer o que? Atividades em grupo, que vai instigar a fazer com que essa pessoa trabalhe em conjunto, né, com os outros. Então, tem que aprender a respeitar, aprender a ouvir, aprender a esperar, né? Visitar locais de alta altitude, como montanhas e terras, porque ali você vai ter contato com o elemento oposto desse fogo, que é o ar, né? Então isso já dá uma ajudada também. Cultivar muito a arte da ponderação, da cooperação, que se colocar no lugar do outro, né? Então, evitar fazer as coisas muito por impulso, então, às vezes parar, pensar, analisar, filtrar, né? Então, antes de tomar uma atitude precipitada, né? Então, até mesmo pensar antes de agir, de falar, né? Então, também para evitar qualquer tipo de arrependimento, né? Essas ações desmedidas, né? E aí, o que a gente tem quando existe o contrário, né? A gente tem falta desse elemento. Então, a gente vai ter dependência, né? Então, aquelas pessoas que têm pouco fogo, né? Não tem falta aquela ação, né? Aquela atitude, então aquela energia, aquela força para pegar as coisas e fazer aquilo acontecer, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela falta muito iniciativa, você precisa de um empurrãozinho para fazer as coisas, né? Às vezes falta aquela energia para sair da cama, aquela disposição, aquele ânimo, né? Então fica aí com falta de atitude, até mesmo baixa autoconfiança, né? Então aquela energia do eu posso, né? Então falta isso. Fica também baixo entusiasmo, né? A disposição. As pessoas também podem ser muito aversas aos então fica muito na inércia porque não quer, né, arriscar, né? Então isso pode gerar um pouco de dificuldade. E também, né, até mesmo falta de alegria e de humor, tá? Então isso pode trazer algumas dificuldades em relação a isso. E para equilibrar a falta de fogo, né, a gente recomenda muito a prática de exercícios físicos, porque vai trazer um ânimo, uma disposição maior, e você vai, eu sou capaz. Então, dá movimento para essa energia que está parada. Então, isso é crucial, essencial, né? Até mesmo exposição ao sol, então, como a gente falou, o contato físico com as energias, né? A sintonia ajuda a sintonizar com a energia do elemento. Então, o sol em si é essa energia do fogo, né? Então, essa exposição ao sol ajuda a tomar o seu banhozinho de sol, sair para fazer uma caminhada pela manhã, para tomar um solzinho, né? Então, tudo isso faz bem. Né? Esportes de luta ou esportes competitivos também podem ser bem interessantes para estimular essa competitividade para quem não tem esse elemento. Né? E para quem já tem demais, é ter cuidado com isso, porque a competitividade pode ser altíssima, né? Então já é uma pessoa que tem que pegar mais leve com isso. Talvez esportes mais de time, né?
projetos, né, situações que vão exigir também senso de liderança, né, para fazer com que você saia da inércia, tenha mais autonomia, né, então vá atrás disso. É muito importante para criar essa independência também. Né, então, isso aí é extremamente importante. E, assim, para quem tem o excesso de fogo também, né, as atividades físicas também acabam sendo muito indicadas para poder equilibrar, né, isso, né? Então, para poder também gastar um pouco dessa energia que está ali, é muita energia, então tem que dar movimento mesmo, porque essa energia represada é o que gera muito esses aspectos de irritabilidade e tudo mais, tá? Tá. Oi? Sabrina, você está digitando aí Tá e ficando muito alto o barulho? tá ficando alto o barulho, tá? Desculpa. Tá bom. Enfim, então isso é o que a gente tem sobre o elemento fogo. Então a gente vai passar para o próximo elemento, que é o elemento ar. Só que como os cristais podem ser usados, o que eu faço sempre é perguntar que energia que eu quero ter por perto, né? Então, o que está faltando e o que eu quero ter por perto? E é esse que eu uso, essa é a pergunta que eu uso para descobrir qual cristal eu estou precisando usar naquele momento. É uma das maneiras de usar o cristal que eu acho muito interessante. E eu realmente não acho que a yoga pode desequilibrar seus elementos, não. Eu acho que a yoga só pode trazer benefícios. Independente do porquê você pratica yoga, eu tenho certeza que só vai trazer benefícios. Mas falando do elemento ar, então a gente chegou no nosso quarto chakra, o chakra do coração. O ar é o intelecto, trabalha a mente, né? Então, quem tem muito ar é aquela pessoa que gosta de conversar, que gosta de discussões, que é muito diplomática, né? A gente sai do nosso chakra do plexo solar, do fogo, que às vezes pode ser muito eu, sabe? Muito... E é interessante, é importante a gente ter essa questão do eu mereço, eu posso, mas não só eu, né? Porque o quarto chakra e o elemento ar, ele faz com que a gente olhe um pouco para as pessoas que estão à nossa volta também, que a gente leve elas em consideração, que a gente converse com elas, troque ideias. A questão das ideias é a grande questão do elemento ar, né? De estar para frente, de ser muito idealista, de ser muito inovador, né? E em muitas culturas a gente vê o ar se fazendo aquela conexão entre a terra e os céus. Eu acho isso muito legal, porque o quarto chakra, ele também faz essa conexão. Ele faz a conexão dos 3 chakras inferiores, que é os que a gente falou hoje, com os 3 chakras superiores. Então, esse é o elemento e o chakra que faz essa ponte, né? Entre o que está embaixo e o que está em cima. E esse é o chakra do amor incondicional, do perdão, porque a gente está começando a levar as pessoas em consideração também, né? Vai chegar um momento no estudo dos chakras em que a gente vai ver que não existe separação entre eu e o outro. Né? Você vê que a gente estava tratando desde o começo de coisas muito minhas, muito eu. Né? Eu preciso sobreviver, eu sinto, eu posso, eu mereço, eu sou. E de repente a gente chega no quarto chakra, que a gente tem aí Libra, por exemplo, que olha às vezes até demais para as pessoas que estão em volta, né? Acaba ficando um pouco confuso. Mas que traz essa questão do outro, de interagir com o outro, de conversar com o outro, de levar o outro em consideração, de ser diplomático. Né? Então, o ar traz isso muito forte. Pode passar, amigo. Eu gosto muito de trabalhar com o quarto chakra, porque eu acho que muitos dos exercícios de cura, a cura está no quarto chakra, né? Então, se vocês precisarem sempre buscar alguma coisa de lidar com as pessoas, de lidar com o outro, poxa, estou tendo uma dificuldade com os meus pais, com os meus amigos, trabalhar essas questões do elemento ar e trabalhar esse quarto chakra, porque ele faz com que a gente compreenda um pouco as pessoas que estão à nossa volta e o nosso lugar nesse mundo, né? E também as cores associadas são o verde e o rosa. Às vezes as pessoas trabalham na meditação com um verde que evolui para um rosa, mas o verde sendo a cor da cura e o rosa vem com a cor do amor incondicional. Então, trazer as pedras por perto, o quartzo rosa e tem o diamante também que está ligado a esse chakra. Pois é, eu acho que eu estou precisando muito do elemento ar, então quem puder contribuir com diamantes, tá? Assim, estou aberta a doações, assim, tem muito contato com diamante. Uhum. Tá bem a cara do elemento ar esse seu request, né? Só que não, né? Ah, gente, pois é. E aí, como Sabrina estava explicando, né, gente? Então, o elemento ar está associado aos signos de Gêmeos, Libra e Aquário, né? Então, associado à nossa mente, né? Então, ao nosso intelecto, nosso pensamento, né? E por isso que esses signos, né, esse elemento da tônica da comunicação, das relações sociais, então as relações num sentido mais
ali no plano das ideias, digamos, né? Porque o elemento água, ele também dá uma tônica nas relações, mas é no sentido mais afetuoso, mais de sensibilidade. Mas quando a gente chega no elemento ar, são as trocas intelectuais, né? Ali onde a gente está conversando, trocando ideias, aprendendo, ensinando, né? E quando a gente tem muito ar no nosso mapa, aí a gente tem aquela mente inquieta e hiperativa, né? A gente está ali e os pensamentos não param. Né? Então, às vezes, você nem está presente, você está ali de corpo, né, presente, mas a sua mente está em outro canto. Né? Você está ali conversando com a pessoa está falando uma coisa para você e você está ali só de corpo, mas sua mente está em outro canto, está pensando o que você tem que fazer depois, onde é que você vai, né? Tá pensando, enfim, na sua janta, está pensando em uma tarefa, enfim. E isso é o que acontece com o excesso de ar. Né? Os pensamentos eles são muito rápidos, eles são muitos, e são muito volumosos, então um grande volume de pensamento o tempo todo, e essa mente não consegue silenciar, a gente não consegue Aí acalmar essa mente. esse é mais um momento para aterrar, né? Porque você estar presente no momento tem muito a ver com trabalhar aquele primeiro chakra, o elemento terra que a gente falou, que eu estou presente, eu estou aqui. Então, se eu estou muito perdido, muito lá em cima, muito pensando coisa demais, trazer atenção para o presente também é interessante para trabalhar o elemento terra. Exatamente. E o que que acontece, né? Então, esse excesso de pensamentos, né? Então traz muita inteligência, mas o excesso de ar, eles são normalmente pessoas muito inteligentes, muito intelectuais, mas às vezes, né, é tanta coisa ali que se passa naquela cabeça, naquela mente, uma energia que está tão ativa que a pessoa não consegue nem focar e nem concentrar. Então, vocês já ouviram falar, né, Gêmeos, né, o signo que tem muita dificuldade de focar, porque ele tem múltiplos interesses. Né? Então, começa uma coisa, já se dispersa porque já viu outra coisa curiosa, outra coisa interessante, então vai. Então, isso é uma dificuldade não só de quem tem Gêmeos, assim, muito forte no mapa, mas também quem tem muito ar, de forma geral, que gera essa inquietação, né? Então, a gente tem aí, a gente pode chegar a um ponto de ter completamente um esgotamento mental, tá? A ponto de ter desconexão com os próprios limites corporais. Então, aquela pessoa que só está na mente. Então, ela passa ali 10 horas seguidas estudando nos livros, no computador, fazendo coisas mentais, ela esquece de comer, né? Ela esquece de se alimentar, esquece das próprias necessidades físicas. Então, peraí, deixa eu parar de tomar um banho, deixa eu parar de relaxar, né? Então, isso está associado a excesso de ar, tá? Então, para poder dar uma minimizada nesse aspecto, né, quem tem esse excesso de ar, meditação, 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 meditação ao cubo, né? Essas pessoas têm que meditar mesmo para aprender justamente a silenciar essa mente, né? Para aprender a estar ali no presente, no momento presente. Yoga, exercícios físicos também, porque quando você está ali focado no exercício físico, você tem que ter concentração, né, naquilo. Então, você está esforçando, você também está utilizando o seu corpo físico, né? Então, você não está só no plano mental, né? Então, muito importante isso, tá? Para quem tem falta de ar, né? Então, como o ar é a socialização, então, quem não tem ar no mapa, às vezes cria-se um aspecto muito de timidez, né? Então, aquela pessoa que é um pouco mais introspectiva, mais reservada. Então, às vezes, ela não se sente muita vontade em círculos sociais. Né? Então, não é aquela pessoa que chega ali logo conversando com todo mundo, fazendo amizade, então a pessoa que fica mais ali na sua. E, em alguns casos, essa falta pode ser extrema a ponto de a pessoa deixar passar oportunidades, não comunicar, não falar, não expressar suas próprias ideias. Né? Então, tem aquela coisa muito de engolir o sapo também, né? Porque a pessoa tem vergonha ou é tímida demais, enfim, ou também até mesmo tem problemas de comunicação, né? Porque de alguma maneira ela não se sente capaz de se expressar da maneira como gostaria, então os problemas de comunicação também estão associados com desequilíbrios nesse elemento, né? Às vezes a pessoa também é muito inflexível, né? Muita dificuldade às vezes ouvir as outras pessoas, né? Trocar ideias, né? Aceitar novas ideias, então cria uma resistência em relação a isso, né? A pessoa pode também ter dificuldade, né? Para poder planejar, pensar as coisas, né? Então ver tudo por uma perspectiva também mais racional, então também poder fazer essa ponderação, se colocar no lugar do outro, né? Avaliar, né? Então isso tudo aí está associado à falta de elemento ar, principalmente quem não tem muita paciência de parar para ler, para estudar, né? Então tá ali tem que fazer algum tipo de atividade que envolve leitura, enfim, aí as pessoas não têm paciência, começa a ler 3 páginas do livro, já deu para mim, não aguento mais, não consigo parar, porque às vezes tem pouco ar dentro do mar, né? Bom, e para equilibrar, né? Então quem tem pouco ar, a gente recomenda, né, realizar atividades em grupos, então esse contato com grupos para estimular esse lado mais sociável para a pessoa e vencendo essa timidez, então poder, né, se abrir mais, conversar, se comunicar, se expressar,
né? Leituras e estudos, então, se tem um pouco ar, então vou ter que dedicar um pouquinho mais, né? Então tem que estudar mais, tem que ler mais, então estimular esse elemento, estimular essa mente, né? Trabalhar muito a respiração, então o ar, né? O contato físico com o elemento, né? Então vamos respirar, vamos inalar esse ar, né? Então vamos trazer isso, né, para o nosso corpo, né? Visitar locais de altas altitudes, então montanhas e serras, que são locais onde a gente tem muito ar, né? Então isso também ajuda, né, a sintonizar com a energia desse elemento, né? Então isso aí é outro ponto marcante em relação a isso. Tá. Só uma coisa, a pessoa está perguntando sobre utilizar os cristais e a meditação. A gente traz muito, você vai ver, inclusive, se você procurar sobre aqueles cristais que eu coloquei como exemplo, alguns deles são, falando do segundo chakra agora, para equilibrar os sentimentos. Então, a gente não está aqui falando, por exemplo, sobre excesso ou falta, mas para trazer a harmonia, para trabalhar aquilo, né? Então, não vai te trazer mais daquilo. Ele vai trabalhar aquilo para que você tenha aquilo que você precisa de uma maneira harmônica e tranquila. Então, se você está com problema, às vezes, de... Pode falar. Lembrando, né, que, por exemplo, aquilo que a gente mencionou, que talvez você tenha identificado algum possível desequilíbrio, mas você já lidou com isso, você já aprendeu a lidar com isso, isso não é mais um desafio para você. E assim como também pode ser que você até tenha os elementos equilibrados, mas chega um determinado momento que você precisa muito de um elemento. Então você está escrevendo o seu TCC, você está no fim do seu mestrado, no fim do seu doutorado, no fim da sua graduação, você vai precisar de muito elemento ar, né? Então naturalmente você vai entrar em sintonia maior com esse elemento que você precisa estar o tempo todo estudando, né? Às vezes tem um momento que você precisa daquela energia do fogo para fazer alguma coisa. Então tem situações, né, experiências que acabam fazendo que a gente sintonize mais com um determinado elemento também. E aí a gente tem que ver como esse contato está acontecendo para que isso não possa se desequilibrar, né? Então, por exemplo, se eu estou estudando além do normal, né, porque eu estou numa fase que eu preciso disso, eu tenho que me atentar, será que eu estou cuidando da minha parte física, né? Será que eu estou olhando para o elemento terra, né? Então, estou dando movimento para o meu corpo, eu estou ficando só no mental. Então, a gente tem que atentar isso, porque não só o que está ali no seu mapa astral, mas também, às vezes, o que você está vivenciando, isso pode desequilibrar também os seus elementos, tá? Tem um texto do nosso blog sobre lei da atração que ele faz com que a gente faça essa análise, sabe? Eu tô me sentindo muito assim. Então, o que eu preciso para não me sentir assim? Pergunta o que eu preciso. E daí você vai ver que talvez nessa pergunta você precise trabalhar mais um elemento ou mais outro, tá? Mas eu acho que a questão de usar as meditações ou usar os cristais tem muito mais a ver, como o Marcos falou, de você entrar em sintonia com a energia daquele elemento. Não você trazer ele mais ou trazer ele menos, mas você entrar em sintonia com aquela energia e deixar ela mais harmonizada na sua vida. Exatamente. Entendi. Bom, eu acho que agora a gente pode abrir um momentozinho para algumas perguntas ou dúvidas que vocês tiverem. Tá? Eu acho que devido à quantidade de pessoas que a gente tem na sala, né, para não falar todo mundo ao mesmo tempo, e às vezes a gente não conseguir entender, eu acho que é mais fácil vocês fazerem pergunta mesmo escrita aqui, e aí a gente vai tentar responder algumas perguntas, e logo em seguida da gente ter permitido essa interação, esclarecer as dúvidas, a gente pode passar para a nossa meditação, né, para que a gente possa... Que a gente conclui para dormir feliz. Todo mundo dormir aí, já com o primeiro passo dado, no equilíbrio dos elementos, então acho que pode ser legal. Depois de todas essas informações, então a gente está usando aqui muito o elemento ar, né? Então o ar está lá em cima, né? Então, para aterrar... Estão perguntando se pode usar 2 cristais ao mesmo tempo. Poder pode, né? Mas eu acho assim, é uma coisa... Às vezes a gente quer trabalhar tudo ao mesmo tempo, até em terapia, né? A gente tem uma pessoa vem para consulta de teta, eu quero trabalhar isso. Vamos com calma, o que está precisando ser trabalhado primeiro, sabe? Às vezes a gente não precisa querer resolver tudo de uma vez, tá? O que eu estou precisando? De novo aquela pergunta, o que eu preciso? O que está faltando? O que eu preciso cuidar? Para que eu preciso olhar? Então, acho que é interessante fazer essa autoanálise primeiro para descobrir onde eu quero focar minha atenção nesse momento. Eu vou lá, foco minha atenção, por exemplo, no segundo chakra, a questão de sentimentos, porque é isso que está vindo forte para mim agora. E depois, quando eu me sentir melhor, mais tranquila com isso, eu posso olhar para mim de novo e procurar essa segunda coisa.
Mas eu acho que às vezes a gente quer trabalhar tudo ao mesmo tempo e acaba se atrapalhando nisso aí, sabe? Então, até dentro de consulta. Então, a minha sugestão é que a gente pergunte pra gente mesmo o que está precisando ser olhado nesse momento. Isso que a Sabrina está falando é extremamente importante, realmente a gente se conectar, né, com nós mesmos para poder sentir. Porque o que acontece? Às vezes, né, o mapa, a gente fica, mas no meu mapa está falando que eu tenho falta disso, eu tenho excesso disso, é isso que eu preciso trabalhar. Mas às vezes não é, às vezes naquele momento você está precisando de outra coisa. Então, o mapa, ele é sem dúvidas uma ferramenta maravilhosa, incrível para você se autoconhecer, né, para você ter isso aí como um guia, né? Ele é um ponto de partida, como a gente falou aqui várias vezes, né? Mas você tem que levar em consideração muito o que você está sentindo, porque nem sempre aquilo que está expresso ali no mapa astral, às vezes está conciliando com aquele momento de vida que você está passando, né? Aí até mesmo dentro da própria astrologia, né? Então pode ser que você esteja passando por um trânsito, né? Recebendo a influência de um planeta sobre o seu mapa astral, então além daquilo que você já tem expresso no seu mapa astral, você tem está recebendo passando por um determinado momento astrológico, influência de um determinado planeta, que ele pode até trazer, né, a uma necessidade de um determinado elemento. Então, às vezes você está passando por um trânsito de Mercúrio aí, um trânsito intenso de Mercúrio, Mercúrio ligado à mente, intelecto, comunicação, com algum ponto importante do seu mapa, e você está com problema comunicação, você está muito ansioso, com a mente muito agitada, então você precisa trabalhar esse ar, mesmo que às vezes o ar, né, não esteja, né, em desequilíbrio no seu mapa. Tem gente falando, inclusive, sobre a escolha de cristais ser bem intuitiva. Isso é muito interessante, porque quanto mais você entra em contato com esses cristais, mais eles entram em contato com você também. Então, eles não são só aquela pedra lá, né? A gente fala dentro do Theta Healing que eles são os senhores do primeiro plano. Então, eles, por mais que pareçam que não entram tanto em contato com a gente, não se misturam com o meio da mesma maneira que o terceiro plano, que somos nós, interagiria, mas eles interagem com a gente também. Então, trazendo os cristais por perto, às vezes você não sabe por que você escolheu aquele lá, mas você sente que tem que ser aquele lá. Racionalmente você não sabe, mas você sente. Então, traga esses cristais para perto de você, vai interagindo com eles para que eles também digam, seja naquilo. Parece papo de maluco? Parece, mas a energia dos cristais ela também se comunica com a gente, assim como as plantas, assim como os animais. Uhum. A Josiane está perguntando se os 4 elementos também influenciam na revolução solar ou apenas no mapa astral. Eu vou compartilhar aqui a minha visão, tá? E a minha experiência, tá? Atendendo, né? E analisando aí várias revoluções solares já. E é o seguinte, a revolução solar, ele é um mapa que aponta projeções para o seu ano. Então, assim, ele é importante, ele fala de muita coisa, mas às vezes se atentar demais à sua revolução solar, né, isso pode fazer com que você fique colocando muita energia em coisas que às vezes não vão nem acontecer. Então, existe até um ditado, né, que nem tudo que está na revolução solar acontece, mas tudo que está ali acontece, né? Desculpa, peraí, até eu me confundo com esse ditado, porque é assim, nem tudo que aparece na Revolução Solar acontece, mas tudo que acontece, de certa maneira, está ali dentro da Revolução. Mas essa questão dos elementos em si, na Revolução Solar, eu não vejo tão importante assim, porque é uma coisa mais passageira, né? Então, eu até, por exemplo, eu defendo muito a ideia de que não se deve fazer a análise da Revolução Solar, né? De forma isolada, então acho que sempre tem que acompanhar com outras técnicas preditivas também, porque a Revolução, para mim, ela é muito ampla, muito geral, e ela não permite trazer tanto aprofundamento assim. Então, quando você combina com outra técnica, por exemplo, os trânsitos, né, aí você consegue entender mais realmente tendências que estão mais fortes. Então, por exemplo, avaliar os elementos na Revolução por essa perspectiva da Revolução, então às vezes você pode ter uma ideia, mas às vezes você vai no seu mapa de trânsito, está tudo diferente. Né? Então, assim, eu diria que o peso maior dos elementos mesmo é sobre o mapa astral, porque a Revolução Solar é uma coisa mais passageira e mais geral, tá? Vamos ver mais perguntinhas aqui. Estão perguntando sobre usar os cristais por um determinado tempo, ter que fazer uma limpeza neles. É sempre interessante, depois que a gente usa, sempre limpar os cristais. Limpar de diferentes formas. Você pode dar um banho de lua neles. O que eu gosto de fazer, que é uma coisa que eu aprendi com um terapeuta meu, é enterrar. Né? Aterrar os cristais também. Aterrar, no final das contas, é a resposta para tudo. Né? Você colocar na terra, entrar em contato com a natureza. Assim que eu acredito que seja a melhor maneira de não vai
Não vai colocar os cristais na sua plantinha, não, tá? Porque vai matar a sua plantinha se ele estiver muito carregado. Mas é sério, Bota na gente. terra. É Enterra na sério. terra, terra mesmo. Você se faça a experiência um dia para você ver. Você pega um cristal que está sujo, né, que precisa de limpeza, coloca numa plantinha. Se a plantinha for pequena, você vai ver que ela vai ficar toda murcha. Então tem que ter Ah, cuidado com isso. Enfim, mas pergunta pra planta antes. Pergunta pra planta antes se você ela quer. pode. Então, assim, existem outras formas de limpar os cristais também, né? Você pode colocar na chuva, você pode lavar com água corrente e mentalizar, você pode colocar no sal grosso. Então, depois até fica uma ideia de a gente, né, até mesmo talvez elaborar um próximo workshop, né, voltado mais para como lidar, como manusear os cristais e tudo mais. Com a questão da água Então, tem que cuidar um pouco para não deixar os cristais muito tempo na água, porque tem certas pedras que elas acabam soltando algumas substâncias que às vezes podem ser tóxicas ou algo nesse sentido. Então, com a água tem que ter um pouco de cuidado. Mas se você dá um banho de lua cheia nos cristais ou enterrar, sem erro. Bom, teve uma pergunta aqui da Carol, que ela está precisando de energia e vontade para estudar. Seria mais fogo ou mais ar? Bom, né, eu acredito que está faltando mais a questão da motivação, né? Então, acho que está Eu mais chuto fogo para o também. fogo, né? E não necessariamente o ar, né? Vamos ver as próximas. Eu acho que o ar seria se você sentasse, fosse estudar e não tivesse conseguindo estudar. Mas se está Exatamente. precisando de um impulso para estudar, sempre que for impulso, motivação, vai no fogo. Peraí, tem Tem o gente que excesso de ar e falta nos outros três. Terra 4, água 4, fogo 3. Preciso trabalhar a falta dos outros três, ou do fogo, apenas que é a minha pontuação mais baixa. Tem algum valor que vocês utilizam nas pontuações para ficar? Eu acredito que a Ana Luísa não deve ter pegado a parte dos slides que mostra como se fosse o parâmetro para a gente saber essa pontuação. Então, até 4 pontos você pode considerar equilibrado. Abaixo de 4 já pode ser uma falta. E aí, em si, né, vai muito daquilo que você sente. Se você se identificar, por exemplo, com aquilo que foi falado associado aos desequilíbrios desse elemento fogo que você está pontuando menos, então é interessante trabalhar ele. Tá? Vamos ver aqui mais perguntas. Não. Acho que a gente pode ir passando também para Porque senão a gente vai se a estender meditação. muito. Tá todo mundo colocando cristal nas plantas. Gente, sério, de verdade, perguntem para as plantas. Elas vão responder para vocês. A gente em Theta Healing, no curso de DNA avançado, faz essa prática de conversar com as plantas. É muito engraçado, parece que é todo mundo maluco conversando com planta, mas é muito legal interagir com elas. E se elas não quiserem os cristais por perto, elas vão falar. Aqui, Prática, tá? a pergunta da Vitória, ela disse que tem excesso de fogo no mapa, e mesmo assim ela ainda sente falta daquele impulso, né? O impulso, ela diz que até tem um impulso, mas falta a constância, né? Eu não sei se aí, como você está dizendo que está faltando constância, isso pode estar associado não à falta de fogo, mas talvez o elemento terra, que é o que dá sustentação, que é o que dá determinação, perseverança, que dá ritmo, tá? Então aí pode ser alguma questão com o elemento terra, já que você tem o impulso, tá? E é claro também, né, eu falei um pouquinho disso, que eu disse que depende muito, que às vezes a gente identificou os elementos são ponto de partida, mas às vezes tem coisas no mapa astral que minimizam, ou até mesmo elementos que estão ok, que às vezes tem desafios, outros desafios dentro do mapa, podem trazer algumas dificuldades. Então, quando você sentir, é importante tentar fazer uma análise mais profunda, ver os aspectos, né, no mapa astral, para ver se não existem outras coisas que podem interferir nisso também, tá? Tempo necessário para equilibrar os elementos. Eu acredito muito que aí é autoconhecimento, sabe? A gente sentir, ó, tô vendo a diferença agora no meu dia a dia, tô vendo que eu tô conseguindo fazer mais isso, mais aquilo que antes eu não estava conseguindo. E como a gente colocou antes, pode ser que as experiências da vida façam com que a sua falta ou excesso voltem, né? Então pode ser que você precise, eu olhei para isso agora, daqui a pouco eu tô numa experiência que faça olhar para isso de novo. Então, assim, é mais a questão de autoconhecimento, de se observar, de ver, preciso trabalhar isso ou aquilo agora, posso já passar para outra coisa. Então, eu não vou te dizer assim, faça tal coisa 21 dias, né? Muita gente trabalha com essas meditações durante 21 dias. É interessante você fazer e fazendo essas meditações, por exemplo, até você sentir essa diferença, sentir que está fazendo algum efeito na sua vida, sentir que essa energia está se movimentando. Pois é. Bom, gente, então, para
para a gente não acabar não estendendo demais, né? Porque já está aqui um tempinho, então vamos fazer a meditação agora. A Sabrina vai conduzir a meditação para a gente, tá? Que vai ser algo também que fica aí para vocês, sempre que vocês precisarem retomar essa meditação, né? Para poder trabalhar em algum elemento que vocês sintam, né? Que estão aí com necessidade de equilibrar. Então, sentem-se todos aí confortável, coluna ereta, a gente tentar, se estiver sentado, se estiver numa cadeira, se estiver numa cama, só pode encostar, se quiser, a coluna em algum lugar. Todo mundo tranquilo e confortável. Quem quiser fazer meditação para aterrar, que é quando a gente tenta trazer a gente busca trazer nossa energia para a terra, sem procurar colocar a sola do pé no chão, tá? Mas nesse momento não tem problema, só sentem-se confortavelmente, fechem os olhos. Entrem em contato com a respiração de vocês. Respirem fundo. Respirem profundamente. Até sentir aquietando aos poucos. Trazendo atenção para esse momento. Vamos levar agora a nossa consciência para a base da nossa coluna, chakra básico. E lá eu quero que vocês visualizem uma luz vermelha. Uma luz vermelha que acende a região do chakra básico. Faça com que essa luz vermelha harmonize tudo que precisa ser harmonizado. Limpe esse chakra de toda a ansiedade, todo o nervosismo. Com esse chakra harmonizado agora, a gente se sente mais presente nesse momento, firmes no chão, aterrados, conectados à terra. Tragam para a mente de vocês agora a afirmação: sou grato pela vida e me conecto a tudo o que é vivo. Repita para dentro de você: sou grato pela vida e me conecto a tudo o que é vivo. Sou grato pela vida e me conecto a tudo o que é vivo. Quando se sentir mais presente, sente a energia subindo mais um pouco, até o segundo chakra, chakra sacral, a região inferior do abdômen. E sente ali sair uma luzinha laranja agora. Imagina a luz laranja nessa região. Essa luz que vai trazer equilíbrio para os sentimentos. Com essa luz laranja, agora a gente consegue entrar em contato com os sentimentos, entrar em contato com os prazeres da vida, sem ser de mais nem de menos. A gente usufrui de todas as coisas boas, sem ser de mais nem de menos. Traga agora para sua mente a afirmação: reconheço em mim a sabedoria de viver as emoções com harmonia. Reconheço em mim a sabedoria de viver as emoções com harmonia. Reconheço em mim a sabedoria de viver as emoções com harmonia. E deixa sentir esse equilíbrio. Sem ser de mais nem de menos. Subindo mais um pouco, a gente chega agora à região do umbigo, do
chakra do plexo solar. Visualizem agora uma luz amarela, como um sol, que sai do seu umbigo e irradia para todos os cantos do cômodo. Seu chakra do fogo, chakra quente, que acende seu poder pessoal, sua vontade de fazer as coisas. Que você sabe que você pode fazer tudo porque você merece. Você merece todas as coisas boas desse mundo. Você é valioso, é digno de todas essas coisas boas. E sabendo do seu valor, você também aceita a coragem para lutar por aquilo que você acredita. Traga a afirmação agora. Sou consciente do meu valor, poder pessoal e alegria de viver. Sou consciente do meu valor, poder pessoal e alegria de viver. Sou consciente do meu valor, poder pessoal e alegria de viver. Subindo mais um pouco, a gente chega na região do peito, chakra do coração. E a luz que era amarela, agora ela vai ficando verde. Imagina uma luz verde na região do peito, na altura do peito. Uma luz verde de perdão, de cura. Eu me perdoo. Eu perdoo todos aqueles que me fizeram mal. Perdoo o mal que posso ter feito às pessoas, mesmo que de maneira inconsciente. Trazendo esse sossego para o nosso coração, sem levar nenhuma culpa, nenhuma mágoa. A gente abre o coração agora para o amor incondicional. Traga para você a afirmação. Toda sabedoria reside em meu coração. Toda sabedoria reside em meu coração. Toda sabedoria reside em meu coração. Fica aí sentindo mais alguns minutos. A energia desse amor incondicional, que permite com que a gente olhe para outras pessoas, interaja com as outras pessoas de uma maneira tranquila, harmônica. E aos poucos volte a prestar atenção em sua respiração. E vá abrindo os olhos, se colocando de novo aqui nessa sala, nesse momento. Todos bem? Voltamos? Como estamos? Alguém manda um oi, faz um joinha aí para saber se está todo mundo bem. Essa meditação que eu fiz com vocês, ela é a junção de todas as afirmações que eu coloquei, que a gente colocou no e-book ali, no material de apoio. Então, como eu falei, no material de apoio, ela está divididinha. Então, quando a gente trabalha a terra, a gente fala da terra, a gente coloca a parte de chakra básico. Quando a gente trabalha a água, a gente coloca o segundo. Vocês podem fazer essa meditação, trabalhando, subindo do primeiro até o quarto, toda junta, se quiser. Uma meditação muito legal, muito simples de fazer. Pode fazer de manhã cedo, antes de sair ou antes de dormir. Eu aconselho a fazer antes de dormir, porque como a gente faz esse movimento de subir no todos os chakras, ele dá uma relaxada na gente. Ou você pode fazer, como a gente falou antes, separadinha também, de acordo com o que você quiser trabalhar. Tá bom? E quem sabe mais pra frente, essa é uma meditação que eu já fiz com algumas pessoas durante o atendimento, ou que a gente fez também em algumas lives do Desvendando, sobre visualizar as luzes, os chakras. Então, quem sabe mais pra frente a gente faz uns próximos workshops que trabalhem também as meditações dos chakras superiores, para que a gente faça o caminho todo, tá? Mas é interessante agora que a gente está entrando em contato com esses 4 elementos, trabalhar aí essa meditação com os 4 elementos, com os 4 primeiros chakras, tá bom? Gratidão pela oportunidade de guiar essa meditação
E eu adoro fazer isso e sempre me deixa muito bem e eu espero que vocês estejam também se sentindo bem. Pois é, pessoal, eu não sei como é que vocês estão se sentindo, mas eu já estou pronto para dormir de tão relaxado que eu fiquei com essa meditação. Realmente muito bom sentir essa energia subindo, né? E é engraçado porque eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas nesse momento eu senti justamente os chakras que eu estava mais precisando. Foi onde parece que eu tive mais resultado com a meditação. Então foi assim, bem legal e espero que vocês possam colocar em prática, né, o conhecimento que a gente trouxe para vocês aqui hoje, que a gente compartilhou. Vou pedir um pouquinho da paciência de vocês, a gente vai disponibilizar a gravação desse workshop, vocês vão ter acesso vitalício, então sempre que sentirem a necessidade de retomar essa aula, né, de dar uma analisada, também de fazer a meditação, né, então vocês terão acesso a isso, vocês também terão acesso ao material, tá, que a gente usou aqui na apresentação. E eu vou ver se Sabrina faz aí também com muito carinho, ver se ela pode gravar um áudiozinho também para a gente disponibilizar como material de apoio, para que vocês possam ter também só o áudio da meditação, então quando vocês quiserem fazer ela, né, de forma guiada, então, se vocês não quiserem fazer sozinhos. Então a gente vai disponibilizar isso para vocês, tá? Espero até o fim da semana, então vocês aguardem, a gente vai entrar em contato por e-mail, tá? Então, quando tiver tudo organizado, tudo certinho na plataforma, onde a gente vai colocar o vídeo, o áudio, né, juntamente com o material, então a gente envia um e-mail para notificar vocês, tá, do material disponível para vocês acessarem. Tá? Então, a gente realmente espera que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso passar esse tempo com a gente. Para a gente é realmente um prazer, porque a gente ama tudo isso aqui. E a gente só tem gratidão mesmo a todos vocês que confiaram, né, que estiveram aqui, né? E então também fica um convite, tá? Se por acaso você sentiu aqui que tem mais alguma coisa a ser investigada, a ser trabalhada, né? Então, acredito que muitos de vocês já conhecem um pouco do nosso trabalho, então tanto com astrologia, tanto com Theta Healing, se vocês sentirem necessidade também de se aprofundar, né, de buscar um atendimento, né, de maneira individualizada, né, para poder investigar qualquer questão mais a fundo. Então, também vocês podem entrar lá no nosso site, ver como é que funciona o nosso trabalho e também já aproveitar para agendar um atendimento de vocês, tá? Então, isso, antes da gente se despedir de vez, eu queria tirar uma fotinha aqui para a gente colocar lá nos stories do Desvendando. Então, que todo mundo aí já ajeita o cabelo, dá um sorrisão. Deixa eu colocar aqui. Prontinho, eu fiz um, pegou mais só a Sabrina, tá? Ai, não, vamos tirar outro. A gente não sabe para onde olhar, fica olhando. Agora você tira uma aí. Deixa eu tirar uma daqui. Vai estar focando em mim, a gente posta as duas, né, os dois lados da moeda, cara e coroa. Ai, sorriam. Ai, que lindo. Na verdade, a gente não conseguiu pegar tudo. Eu tenho que mexer aqui. Vamos tirar mais. Vamos tirar mais. Isso que eu ia falar. Porque tem mais gente que tá aqui. Vai, mais uma. Se fosse um curso, né, presencial, a gente juntava todo mundo. Agora tem que ficar fazendo assim. Group picture, yeah. Vai lá, mais uma vez. Marcos, vai sair um book seu agora. Oi? Vai sair um book seu. Eu tô tirando. Né? Aí, pessoal, acho que foi. Gente, muita gratidão mesmo. Estamos muito felizes. E, enfim, qualquer questão, qualquer outra dúvida, né, manda um e-mail pra gente, manda um alô, vocês têm o nosso contato, tá? E é isso. Então, gratidão a todo mundo. Gratidão, boa noite. Boa noite. Gratidão pela confiança, por ter passado esse tempo com a gente. Espero ver vocês cada vez mais. Exato. Namastê. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.